aí, o que a gente espera da fala, da linguagem e da comunicação de um bebê de 12 meses? Você sabe? Quer saber mais? Fica ligado. Gente, o que a gente espera de um bebê de 12 meses, né? Talvez você já tenha me ouvido falar que nem todo bebê de 12 meses, que não fala nenhuma palavra é igual. E isso é verdade. Mas começando a falar sobre a fala, depois a gente entra na parte de comunicação e linguagem. O que a gente espera de um bebê de 12 meses? Que ele esteja começando a falar as primeiras palavrinhas. Mamã, abou, né? Minha sobrinha fala ababou, que acabou. Bicho, né? Palavrinhas assim simples, corriqueiras do dia a dia, que interessa a criança, mamã, papá, coisinhas assim. Que ele esteja começando a falar pequenas palavrinhas simples, tá? Que antes, né, dessas palavras serem formadas, geralmente vem o balbucio. Então, uma criança que balbucia bastante, que fica babibu, babibi, que tá explorando os sons da boca, né? Aprendendo a fazer esses movimentos e que tem esses reflexos, né? De ficar brincando com a voz, como quem brinca com as mãozinhas, com as pedrinhas, com as coisinhas, tá bom? É isso que a gente espera em termos de fala de um bebê de 12 meses. Se você falar, minha criança tem 12 meses, não fala nenhuma palavra, é um atraso? Não é um atraso, porque a gente fala assim, 12 meses em média, as crianças costumam falar as primeiras palavrinhas. Então a gente tem que ter um delta ali, né? Um espaço para variação, porque não é assim, né? 11 meses e 30 dias não fala nada. Fez 12, oi mamãe, bom dia. Não é assim, não é no dia que fez 12 meses. Na média, por volta dos 12 meses. Então um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá tranquilo. Um ou 2 meses pra lá ou pra cá, tá tranquilo, né? A gente não pode passar muito. Passou de 3 meses, entrou nos 15 meses, não fala nenhuma palavrinha, a gente começa a ficar, o que tá acontecendo, né? A gente começa a tentar entender o que pode estar acontecendo ou dificultando, atrapalhando. Tira essas pedras do caminho, coloca um tênis pra criança e vê se ela vai, né? Então a gente tira o que tá atrapalhando e favorece o desenvolvimento da criança. E aí, sobre estratégias de favorecimento de fala, esse canal, meu Instagram e principalmente meu curso, tá cheio, né? Agora, voltando, já falamos sobre fala, sobre comunicação. Independente da criança não falar nada, é muito diferente uma criança, pra mim, que quer comunicar, que tem intenção comunicativa, e uma criança que não tem. A criança que tem intenção comunicativa, ela olha pro outro, ela busca o outro para se comunicar. Ela aponta, ela gesticula, ela chora, ela se faz entender de outras formas que não são falando. Né? Ela usa comunicação mais gestual, mais corporal. Então, ela estica os bracinhos para você poder pegar. Ela começa a apontar o que ela quer. Ela começa a mostrar o que ela quer de outras formas, né? E deixa claro quando ela não tá satisfeita. Empurra a comida quando ela não quer. Então, ela comunica de outras formas, tá? A gente já espera isso aos 12 meses. Se você tem uma criança de 12 meses que não olha no olho, que não tenta se comunicar, que não aponta, que fica mais alheia, que não tenta interagir, que não sorri quando você faz cadê a mamãe? Achou, né? Que ela não tem essa troca, esse sorriso social, essa troca de comunicação, essas brincadeirinhas, a gente começa a ficar mais preocupado do que a criança que, apesar de não falar nenhuma palavra com os 12 meses, tem toda essa intenção comunicativa. No quesito comunicação, é isso. Agora vamos falar sobre linguagem. Como a criança tem 12 meses, a gente não consegue avaliar muito ainda a linguagem expressiva dela, a gente percebe muito na parte receptiva. A criança olha quando você chama, a criança entende algumas coisas, então se você fala, olha o avião, ela, sem apontar ou apontando, ela entende que você está comunicando. Tem criança que você aponta, olha ali o avião, ela não entende o que é o apontar ainda, ela não entende que é para ela seguir o seu dedo, procurar alguma coisa no ar. Então, o apontar, o gestual, ela entende o que você está falando, ela olha quando você chama, enfim, ela dá essas pistas de que ela está escutando e de que ela está entendendo a linguagem oral e também a gestual. Quer ver uma forma muito simples da gente perceber isso? Quando você fala assim, não, a criança hesita ou para, ou ela continua fazendo como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecendo. Então, essas são pistas que a criança vai dando de que ela está tendo um bom desenvolvimento da linguagem, da comunicação e da fala, tá? Fala não é tudo, existem muito mais coisas, habilidades que o bebê está desenvolvendo ao mesmo tempo ali para conseguir, eventualmente, adquirir um sistema linguístico completo, né, e complexo do jeito que é o nosso, e conseguir estar fazendo vídeo assim como eu estou para vocês se comunicando de forma oral. Então a criança, ela tem toda uma construção para fazer, né? Ela tem na verdade, uma pirâmide do Egito para construir, porque a construção da linguagem, da fala,
de proporções faraônicas dentro do desenvolvimento humano, né? Dentro de toda a nossa evolução, a linguagem é a cereja do bolo, é a última coisa, é a última coisa que a gente espera de mais sofisticada nos seres humanos e que aconteçam com todos eles dentro da normalidade. Então, se uma criança não anda, ela não está dentro da normalidade. Se uma criança não fala, também, tá? Então, eventualmente, ela precisa aprender a falar, porque isso faz parte, né, de todos os requisitos. Se uma criança não pilota um avião, né, se um adulto, né, um ser humano não pilota um avião, ele tem algum déficit? Não necessariamente. Então, por isso que eu digo que a fala é a última coisa. O que vem depois disso é opcional. Mas o que vem de fábrica, né, ali, vamos dizer, o carro ali, né, o que vem de fábrica, o que tem que estar instalado ali, que é necessário, é o andar, é o sentar, né, é o vestir-se, é o alimentar-se, caçar, correr, né, várias coisas que a gente precisa fazer para estar dentro de uma normalidade ali. E o falar tá incluso aí, tá? É o último, mais sofisticado, é a cereja do bolo. O que vem depois, cada um escolhe o que vai fazer. Tem gente que joga futebol, eu não jogo, faço outras coisas e tudo bem, né? Não é porque eu não jogo futebol que eu deixo de ser uma pessoa na média, tá bom? Era isso que eu queria que vocês entendessem isso. Apesar de ser muito natural dentro da espécie humana haver uma variedade, né? É natural que haja uma variedade. O normal é o normal, né? A gente faz estudos populacionais e determina o que é o normal. É um conceito, inclusive, matemático, né? E ele, hoje em dia, tem que ser muito relacionado com a funcionalidade. Então, antigamente, na época que nós éramos agricultores ou operários, né? Construtores, fazendo trabalho mais braçal, era ok uma pessoa que até falava, mas não se comunicava muito bem. Hoje em dia, já não é. Então, assim, as exigências culturais estão caminhando para uma necessidade de uma comunicação mais eficiente, para a pessoa se manter ali nesse... Não vou dizer que é um novo normal, né? Mas na evolução natural da espécie ali, tá bom? Eu acho que isso ficou claro para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre o que é esperado para criança de 12 meses, deixa aqui embaixo e eu respondo os comentários depois, tá bom? Vejo vocês na próxima.